Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu gostei, depois assistir o nosso vídeo e compartilhem à vontade para que o nosso estudo bíblico possa chegar cada vez mais a mais pessoas, a mais ouvintes aqui do canal. Muito obrigado por todos vocês que colaboram com o nosso canal, que fazem a sua contribuição de maneira formal, de maneira anônima. Muito obrigado. Não sei nem como agradecer o empenho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, gente boa, estamos hoje na nossa 14ª lição no estudo do Gênesis. Nós estamos finalizando, então, hoje a segunda parte, que é o estudo sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Hoje nós vamos versar nosso estudo sobre o pecado original, mas a conclusão misericordiosa desse tema, tá bom? Então, esse é o tema de hoje. A partir do versículo 21, nós vemos que a linguagem simbólica está cada vez mais clara. Deus não amaldiçoou o homem, né? Nós poderíamos, assim, dizer em nossa própria linguagem, né? Ele sublinhou as consequências. Ele antecipou o que espera o homem quando ele quer fazer as coisas por sua própria conta. No entanto, Deus intervém com uma obra de misericórdia, algo que no ambiente cultural do Oriente não era comum. Todo erro merece um castigo. Nós temos aí a lei do talião, que não nos deixa esquecer disso, olho por olho, dente por dente. E dentro das teogonias dos povos babilônios, assírios, egípcios, sumérios, isso é uma coisa totalmente descabida. Então, o homem foi feito para sofrer, e quando o homem não age da maneira com que deveria, ele deve ser castigado. Porém, Deus intervém com uma obra de misericórdia dentro da narração do autor javista. Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez para Adão, a sua mulher, vestes de pele e os vestiu. O homem só foi capaz de pegar uma folha de figo, e Deus, como um bom alfaiate, porque faz parte do enredo do narrador javista, esses antropomorfismos. Então Deus, como um bom alfaiate, costurou túnicas de couro e fez as vestes. Assim, a nudez do homem, que é símbolo da fraqueza do homem, das limitações do homem, é coberta pela misericórdia de Deus, e é uma intervenção frutífera e benevolente. O homem se esconde porque está nu. Deus faz roupa para o homem que está nu. O homem se esconde por medo. Deus vai procurar o homem e o veste. No momento em que o homem percebe que não pode mais suportar seu limite, Deus intervém com o dom da graça. Neste ponto da história, nós encontramos uma frase colocada na boca de Deus que talvez seja a chave que nos permite entender todo o processo teológico do autor javista, do autor de Gênesis 2:3. Gênesis 3:22. O Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. Na verdade, o nosso autor sabe que o homem não tem acesso à árvore da vida, como toda a sua tradição cultural lhe ensinou. Nós temos as narrações, os mitos que circunvizinhavam o povo de Israel. Há de fato a árvore da vida. Ele não duvida que o homem não possa chegar lá. Também é um fato. Lembremos as narrações que o povo tinha. O herói Gilgamesh, que tinha buscado a planta da vida, e quando ele achou que tinha conquistado, lembremos o que aconteceu.
ela lhe foi tomada. A voz da sabedoria Cádia, a personagem feminina, Siduri, lhe havia dito: quando os deuses criaram o mundo, eles mantiveram suas vidas para si mesmos e deram aos homens apenas a morte. Na visão bíblica, por outro lado, esse não é o caso. Este relato foi colocado no início da história bíblica precisamente para dizer: o acesso à árvore da vida é proibido ao homem, é verdade, mas não pela má vontade de Deus, mas por culpa do próprio homem, porque ele estava no ambiente onde ele tinha acesso à vida, à fonte da vida. Na nossa linguagem é comum, sobre esse texto, usa-se aquela palavra, a queda do homem. Provavelmente também nos títulos da Bíblia se repete o termo a queda do homem. Mas no conto bíblico não se cai para lugar nenhum. O paraíso é terrestre, o homem não é apresentado no céu e cai para a terra. Se nós percebermos o texto, nós vamos perceber essa discrepância muitas vezes com essa afirmação, a queda do homem. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde o havia tirado. E no versículo 24, e expulsou-o e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O homem é expulso, ele é expulso. Este é o detalhe que é importante para nós. Na Bíblia não falamos de uma queda do homem, mas de afastamento do homem. O homem é afastado. A imagem platônica da queda da alma tirada do diálogo Fedros, que levou os comentaristas cristãos muitas vezes a reler esse texto interpretando como a queda do homem. É o resultado de uma contaminação da filosofia grega com a narrativa bíblica. Notamos novamente que o jardim não é abolido. Ele não foi encerrado, ele não foi fechado, não foi destruído. A árvore da vida não foi cortada. O jardim permanece. O homem, por enquanto, não tem mais acesso a ele. Se o jardim, disséssemos, é símbolo da relação amigável com Deus, significa que o homem, não confiando em Deus, é removido desse ambiente de relação amigável. Mas não significa que o jardim deixa de existir. Não significa que é impossível reatar esses laços. Talvez seja impossível para o homem recuperar e superar, porque ele vai ter que superar os querubins, com suas espadas flamejantes, que guardam o caminho para a árvore da vida. A história termina com esta palavra, árvore da vida, guardada e defendida. Era o homem que, na verdade, deveria guardar, cultivar essa árvore da vida. Mas ele não quis. Então, ele vai cultivar o solo de onde nasceu e para onde retornou. Aquela frase, tu és pó e ao pó tornarás. Por que isso acontece? Ele não foi retirado do jardim, foi retirado do chão e colocado no jardim. Ele estava no chão, ele estava na terra e foi colocado no jardim. O homem não conseguiu viver amizade confiante no jardim. Então ele retorna para a sua origem terrena. E lá ele trabalha, ele luta. O que ele tinha a fazer agora é guardado pela figura mítica dos querubins. A chama da espada deslumbrante é um relâmpago que corta os céus. O querubim é uma imagem mitológica oriental, que é retratado como um touro alado, que tem o tronco humano. Eu coloquei aqui no material de pesquisa, no material de suporte do estudo dos senhores, algumas imagens. No Museu Britânico de Londres e no Louvre de Paris estão apresentadas duas estátuas grandiosas de querubins que foram colocadas nos portões, dos templos babilônicos, e tinham a função de guardiões,
também coloquei representações simbólicas que permaneceram na nossa arte ocidental, especialmente no estilo românico, que mostra leões que sustentam colunas nas entradas das catedrais. Bom, e podemos dizer que nós finalizamos todos os versículos do capítulo 1, 2 e 3. Eu gostaria de, para finalizar esse nosso bloco do nosso estudo sobre o Gênesis, uma reflexão teológica para termos uma visão de conjunto. Então, a árvore da vida, ela é guardada e o homem não tem mais acesso a ela. Porém, lemos que este texto, como cristãos, sabemos que o acesso à árvore da vida ele foi reaberto. Como no pecado original, devemos nos referir ao texto de São Paulo em Romanos 5. O texto que contrasta com a desobediência de Adão, com a obediência salvífica de Cristo. Então, a problemática do proibido, a árvore da vida, lemos como um relato à luz do evento cristão. Existe uma antífona litúrgica bizantina que canta com alegria emocionada à véspera do Natal algo muito bonito. Os querubins são removidos. A chama da espada é removida. O acesso à árvore da vida é de novo permitido. Venha, fiel. No ventre colhe o fruto da vida. É bonito isso, porque é uma antífona bizantina na véspera de Natal. É um convite a nascer de novo. É um convite a entrar em amizade. Os querubins são removidos, a chama é removida, o acesso está permitido. Venha, fiel, e venha para o ventre e colhe o fruto da vida. A imagem é ricamente teológica. Ela indica a presença de Jesus Cristo que abre o caminho para a árvore da vida. Na verdade, a sua própria pessoa é o fruto. Então, é um convite para que as pessoas venham celebrar a Eucaristia e receber em si o fruto da vida. A tradição latina sempre viu a árvore da cruz como imagem alternativa da árvore que causou a queda. No dia da exaltação da Santa Cruz, se os senhores perceberem, quem tem um pouco mais de memória, o prefácio que celebra o mistério da árvore, desta forma é apresentado. Na árvore da cruz, você estabeleceu a salvação do homem, porque onde a morte surgiu, a partir daí a vida será reerguida. E quem tirasse a vitória da árvore seria derrotado da árvore, através de Cristo nosso Senhor. Quem tirou a vitória da árvore foi derrotado pela árvore. A árvore inicial, o símbolo da desobediência, se põe na cruz como o símbolo da obediência. A desconfiança de Adão encontra a sua antítese salvadora na confiança de Cristo. O hino à cruz, que a igreja recita na Sexta-feira Santa em adoração ao crucifixo, apresenta nos primeiros versos uma grande reflexão. Eu traduzo, parafraseando, o esplêndido texto latino de São Venâncio Fortunato. O Criador lamentou que o antigo pai, criado primeiro, tivesse sido enganado quando viu comer o fruto venenoso e assim cair na morte. Decidiu que a madeira apagaria os danos produzidos pela madeira. Este caminho de nossa salvação foi exigido pela própria ordem das coisas, para arruinar habitualmente a habitualidade do arruinador. Astuto e deveria a medicina de bem além onde foi extraída a ruína. E aí, esta cruz, ela é considerada o antitipo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A reivindicação do homem, de cada homem e de cada Adão da humanidade em geral, de fazer a sua própria cabeça substituída pela confiança. Então não mais somos convidados a duvidar, não somos mais convidados a desobedecer. Somos convidados a
confiar. Somos convidados a obedecer. Pai, a frase do Cristo, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não como eu quero, mas como você quer. O mistério da cruz e da ressurreição é a superação do padrão antigo. Em Jesus Cristo, que confiou em Deus, no homem e em todo homem. Em Cristo, todo homem redescobre a amizade com Deus e pode finalmente provar do fruto da árvore da vida. Concluímos essas nossas reflexões teológicas com uma antiga homilia do sábado santo na igreja. Lê todos os anos na vigília solene de Páscoa da ressurreição. É um texto patrístico atribuído a Santo Epifânio de Chipre, que oferece uma visão correta do pecado original em uma perspectiva cristã positiva, uma perspectiva que muitas vezes fizemos negativa. E o texto diz o seguinte: Deus morreu em carne e osso e é capaz de sacudir o reino do inferno. Claro que ele vai em busca do primeiro pai, como as ovelhas perdidas. Ele quer vir visitar aqueles que se sentem na escuridão e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão libertar Adão do sofrimento e vão que eles estão na prisão. O Senhor veio até eles, carregando as armas vitoriosas da cruz. Assim que Adão, o progenitor, o viu, batendo no peito com admiração, ele gritou para todos e disse: Meu Senhor, esteja com todos. Cristo respondeu a Adão: E com o teu espírito. E tomando pela mão, ele o apertou, dizendo: Acorde, você que dorme, ressuscita dos mortos. Cristo vai te iluminar. Para você que saiu do jardim do paraíso terrestre, fui traído em um jardim e entreguei, mas não aos judeus. Em um jardim fui colocado na cruz. Olhe a minha cara para a cuspida que recebi por você, para que eu pudesse devolver ao primeiro suspiro da vida. Olhe minhas bochechas, os tapas. Suportei refazer a minha imagem, a tua beleza perdida. Olhe nas minhas costas para o flagelo sofrido para libertar os seus ombros do peso dos pecados. Olhe para as minhas mãos pregadas na madeira para você, que uma vez esticou as suas mãos para a árvore. Eu morri na cruz e a lança penetrou meu lado. Meu sono vai libertá-lo no sono do inferno. Minha lança segurou a lança que tinha sido apontada contra você. Levanta-te, vamos sair daqui. O inimigo te tirou da terra dos céus. Eu, por outro lado, não te coloco mais naquele jardim, mas no trono celestial. Você foi proibido de tocar a planta simbólica da vida, mas eu sou a vida, e digo o que sou. Coloquei querubins que, como servos, agora não te colocam fora, mas te protegem. Agora eu faço o querubim adorar você, quase como um Deus. Mesmo que você não seja Deus, o reino dos céus está preparado para você para as eras eternas. Lindíssimo. Esse é a conclusão do pensamento do autor javista. É um pensamento de salvação. O homem que foi tirado da terra e foi colocado no jardim em intimidade com Deus não teve suporte naquele primeiro momento para abraçar isso como uma verdade e foi colocado fora. Agora, o Cristo vem ao encontro dele, baixa as espadas dos querubins e abre as portas, e se faz ele o próprio alimento da vida que se dá ao Adão, que agora não tem mais medo da morte, mas tem desejo pela vida. Esta foi a nossa derradeira aula sobre Gênesis 2, 3. Espero que, enfim, tenha sido iluminadora para você, para suas reflexões. Na próxima aula, nós vamos iniciar um estudo agora sobre
a tradição, sobre a caminhada do pecado à aliança. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por ter dado audiência ao nosso canal. Partilhe à vontade, partilhe com muitos, para que o nosso canal e essas reflexões possam chegar cada vez a mais pessoas. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.